Oi, gente, tudo bem? Shavua Tov. Se vocês fizerem o que eu vou falar agora, durante um mês, vocês vão ver uma grande diferença na vida de vocês, tá? Diz o Maran Ahidá, tá? Quer dominar seu mau instinto? Diz Ahidá. Você pega a palavra humildade, a gimátria da palavra humildade, anavá, em hebraico, anavá, a palavra humildade, A em 70, num 50. 50 com 70 são 120. O Vav 126 e o Rei mais 5, 131, tá? A palavra anavá é 131. A palavra do Satã, do bichinho, que não pode falar o nome dele, esse nome aqui, Samermem, Aleph, depois Zamed, Lamed. Esse é o nome do Satã. Samer é 60. O Mem, 40. Aleph, 1 e Lamed, 30. 131. A mesma gimátria de humildade e do Satã é a mesma gimátria. Diz a Maran Ahidá. Quem é humilde, o Satã não consegue fazer nada para ele, tá? E o que diz o 131? Diz a Maran Ahidá. O Salmo 131, ele é muito especial, tá? É um salmo muito especial, o Salmo 131. O que fala nesses salmos? O que fala nesses salmos? Depois eu vou ler o que fala lá, tá? Mas Davi é o seguinte, Davi, ele foi mandado embora de casa porque o pai dele pensou que ele era fruto de um relacionamento proibido, tá? Então, esse é um assunto para explicar em outro shiur, outro vídeo, tá? Então, ele ficou 28 anos fora de casa, no meio do mato, do campo, da floresta. O pai de Davi nunca pecou. Ishai, o pai de Davi, ele nunca pecou, tá? Teve 4 homens que nunca pecou no mundo. Um deles foi o pai de Davi, tá bom? O Davi é o seguinte, eles nem falavam com o Davi. Jogaram ele lá na floresta, não falava bom dia, boa tarde, nem nada, tá? E o Davi, ele conta em um dos salmos dele que os meus inimigos são mais do que os fios de cabelo de minha cabeça. Uma pessoa que não é careca, ela é normal, ela tem cabelo, ela tem mais ou menos 30 mil fios de cabelo na cabeça, gente. É muitos inimigos, e odiavam eles de graça, sem nenhum motivo odiavam ele, tá? O meu pai e minha mãe me abandonou, mas Hashem me acolheu, ele fala em um dos salmos também. Tá? E ele estava sentado lá com as ovelhas, né, olhando as ovelhas, que ele era pastor de ovelhas, e tocando a flauta dele, tá? E aí Hashem falou, quando a pessoa brigava, olha como é que a situação dela era tão baixa que eles fizeram dele. Quando uma pessoa brigava com outro, discutia, ele não xingava a mãe dele, ele não ofendia ele com palavrão. Sabe o que falava para ele? Você é Davi, você é Davi. Essa era a ofensa mais grande que tinha. Por isso que ele fala num dos salmos dele que eu sou a vergonha dos povos, o escárnio das nações. O que é a vergonha dos povos? Vergonha do povo, que as pessoas, quando brigavam e xingavam ele e falavam o nome dele, era como se fosse um palavrão, tá? Então, Deus falou, depois de 28 anos, Hashem disse, vou pôr um fim disso, tá? E ele chamou o profeta Shmuel, vivia na época de Davi, o profeta Samuel, tá? E Hashem chamou o profeta Samuel e falou, vou pôr um fim disso. E disse para o profeta Samuel, vai na casa de Ishai, convida algumas pessoas, vai lá que vou ungir um novo rei no lugar de Esaú, né? O rei Esaú. Ele vai lá ungir um novo rei. Hashem não revelou para ele qual dos filhos de Ishai era. Então, chegando lá, Ishai trouxe é esse? Não. 2, é esse? Não. O terceiro, não é esse. Até que Samuel, ele viu que tinha Eliabe, um dos filhos dele, grande, forte, bonito, sábio, inteligente. E Shmuel falou, é esse. Aí Hashem falou, Hashem, em profecia, disse para o Samuel, não é esse.
é outro. Shmuel, ele viu os olhos e Hashem vê o coração. Aí então, Samuel, a Navi, ele foi lá com Ishai e falou para ele, você tem algum outro filho? Ele falou assim, eu não. Ele até tinha esquecido que Davi Amelech era filho dele, Ishai. Ishai nunca pecou. Era um homem santíssimo. Ele tinha até esquecido que Davi era um filho dele. Tá? Aí ele falou para Davi, talvez tenha um lá no campo. Ele falou para Samuel, talvez tenha um lá no campo, vai lá dar uma olhada. Aí eles foram lá para chamar Davi, né? E chegando lá, Davi não acreditou, né? 28 anos que ninguém fala bom dia para mim. Agora você imagina, você trabalha num lugar, se as pessoas ficarem 3 dias sem te dar bom dia, você quer ir embora desse trabalho, não quer nem ficar lá, né? 28 anos Davi Amelech lá, jogado lá com as ovelhas, sem ninguém falar bom dia, ninguém da família dele. Ele era um estranho para a mãe e para a família. Era incrível, incrível, incrível. Tá? Ele era como Goi, Nohi. Tem uns salmos que fala, Ani Nohi Leimi. Eu sou um Goi, como eu sou um estranho, estrangeiro para minha mãe. Eles nem agora vieram me chamar que o profeta Shmuel quer falar comigo? Se ele quer falar comigo, vamos lá, né? E quando Davi chegou na casa de Ishai, depois de 28 anos, gente, estava o profeta Samuel e as pessoas convidadas, os irmãos, a família dele, o pai Ishai. Davi entrou e o profeta Shmuel estava sentado. E Hashem falou em profecia com o profeta Samuel para ele, meu ungido chegou e você está sentado? Levanta rápido, levanta! Aí Shmuel levantou e foi para ungir ele, as pessoas tudo lá olhando. Ele pegou dentro da bolsa dele o pote que estava o azeite da unção. O pote pulou, o azeite pulou sozinho do pote, sozinho, e ungiu o rei Davi, o príncipe eterno de Hashem, ungiu ele numa unção divina. O próprio Criador do universo ungiu Davi Amelech. O próprio Criador do universo ungiu ele. Olha só a grandeza, gente, a grandeza de Davi Amelech. Tá? No Salmo 131, o que fala Davi Amelech? Ele fala assim, Lo gava libi velo ramu enai lo ilachti begedolot niflaot mimeni. Meu coração não foi orgulhoso e nem o meu olhar altivo, e nem tenho pretensão pretensão de lidar com assuntos que estão acima da minha compreensão. E olha só, gente, olha o que foi. Davi Amelech, ele que é? Qualquer um de nós, até eu queria falar, olha, vocês me desprezaram, tá vendo? Agora eu sou o rei de Israel. Não, o que ele pensou, Davi Amelech? Hashem, esse mesmo Hashem que pôs a coroa na minha cabeça e me fez um rei, quando eu estava lá nas ovelhas, cuidando das ovelhas, que eu era o pastor de ovelha, é o mesmo Hashem, esse mesmo Hashem que cuidava de mim, quando eu estava lá olhando as ovelhas, que eu era um pastor de ovelhas, ele está aqui comigo agora também. Então, não tenho nenhum motivo para me orgulhar. Então, gente, o Salmo 131, a Gimátria Anavá, e a mesma Gimátria, que é humildade, a mesma Gimátria do Satã. Quem é humilde, o anjo da morte não consegue fazer nada para ele, nada contra ele. E a pessoa que lê o Salmo 131, que é um salmo muito especial, todo dia ele está protegido do mau instinto, do Yetzer Hará. E Davi Melech, Melech Israel, David Melech, Melech Israel, David Melech, Melech Israel, Melech Israel, Chai vekayam, ai ai siman siman tov, Mazal Mazal tov. Shavua Tov para todos, Agit Tevor, boa semana, até!